Foi para o rei Nabucodonosor, meu querido. Amém? E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, meu querido, o Senhor apertou o parafuso de Jerusalém. Porque o rei novamente, o rei Zedequias, estava vivendo no pecado. Ele estava fazendo abominações ao Senhor. E o Senhor fez com que o rei Nabucodonosor se levantasse contra o rei Zedequias. Tá entendendo? E foi feito tranqueiras. Foi feito tranqueiras ao redor deles. Muitas vezes, meu querido, nós, quando vivemos no pecado, o Senhor levanta tranqueiras. O Senhor permite que Satanás levante tranqueiras ao redor da pessoa que está no pecado. Algumas vezes é provação que o servo de Deus passa. E muitas outras vezes é porque a pessoa fica, tá entendendo? Anunciando o evangelho com a vida no pecado. Muitas vezes esse pecado vai levar ela para a morte, meu querido. Recentemente teve um caso aí atual, nos dias atuais. Porque pessoas ficam no altar falando a palavra do Senhor com a vida no pecado. Se eu quero ter minha vida no pecado, meu querido, simplesmente eu vou para o banco. E vou, tá entendendo, ouvir a palavra do Senhor, e às vezes as pessoas até nem vai para a igreja mais. Mas é inadmissível uma pessoa que está no altar anunciando a palavra de Deus, ou um missionário, ou um pastor, tá entendendo, um homem de Deus, uma mulher de Deus que faz a obra do Senhor, está com a vida no pecado. Porque a pessoa faz isso, vai chegar um momento que o Senhor vai cobrar dessa pessoa. E chegou o momento que o Senhor cobrou do rei Zedequias também. Ele permitiu que inimigos fossem contra o rei Zedequias. E a cidade de Jerusalém foi sitiada. Vamos ver aqui qual 9º ano. Olha, do 9º ano até o 10º ano. Então, durante um ano, a cidade de Jerusalém não entrava e nem saía ninguém, porque os inimigos estavam ao redor de Jerusalém. Entende? Então, eles não podiam sair, abrir as portas, porque se abrisse, os inimigos iam entrar dentro da cidade. Jerusalém tinha uma muralha grande por fora. Naquela época, as cidades faziam isso. Tá entendendo? Então, o que aconteceu? Por causa disso, meu querido, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, começou a faltar o alimento. Porque as plantações de Jerusalém ficavam na parte externa. As plantações das cidades ficavam numa parte externa, era protegida pelos soldados daquela cidade, daquele reinado, mas ficava numa parte externa. Dentro da cidade ficava só as casas das pessoas e o castelo, a casa do rei. Amém? Então a fome começou a apertar em Jerusalém. E não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançaram nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Tá entendendo? Deus permitiu que alguns homens saíssem fugidos, mas outros foram presos pelo inimigo. E o exército todo de Jerusalém se dispersou, diz a palavra do Senhor.
E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias. E o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. Foi o rei Zedequias que aconteceu isso, que foi furado os olhos, não foi o rei Joaquim. Tá entendendo? Amém? E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nabuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Meu querido, derrubar os muros ao redor de Jerusalém quer dizer vergonha. Ó pobre, Jerusalém, o Senhor, por causa do pecado dela, por causa do pecado do rei, o Senhor permitiu que ela fosse levada cativa para o cativeiro. E o Senhor permitiu que os muros ao redor desta cidade fossem derrubados pelos inimigos. Meu querido, se nós analisarmos, sabe quanto isso é triste para o Senhor, ver o povo dele passar por isso? Mas acontece que a palavra do Senhor diz que o que o homem plantar, o homem vai colher. Eles plantaram coisas maus diante dos olhos do Senhor e o Senhor os abandonou na mão dos inimigos deles. Tá entendendo? O Senhor não protegeu algumas das pessoas de Jerusalém que andavam na presença do Senhor com retidão. Essas pessoas, sim, foram protegidas pelo Senhor e nada aconteceu a elas. Amém? Então, meu querido, os muros de Jerusalém foram derrubados, diz a palavra do Senhor. E mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão. O capitão da guarda levou presos, porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Tá entendendo? Meu querido, é muito sério. Não adianta a pessoa brincar com Deus. Nós não temos esse direito de brincar com o Senhor. O Senhor, nós somos criatura de Deus. Quando o Senhor nos formou, somos criaturas. Nascemos como criaturas. Quando a gente se converte a Jesus Cristo, aceita Jesus na nossa vida, que Ele é o enviado de Deus na terra, nós passamos a ser filho de Deus através do nome de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Através do sangue de Jesus, nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus na presença do Senhor. Tá entendendo? Com certeza é muito triste para Deus ver o povo dele passar por esse tipo de coisa. Mas infelizmente essas pessoas plantaram coisas maus e elas tinham que colher o mal que elas plantaram. A palavra de Deus é muito clara sobre isso, meu querido. Tá entendendo? Então o Senhor abandonou Jerusalém na mão dos seus próprios inimigos. Amém? E você observar que a grandeza que o Senhor deu ao rei Nabucodonosor, o Senhor deu poder, deu honra, deu grandeza, né? E chegou um momento que ele quis se vangloriar, achando que toda aquela honra, aquele poder vinha dele mesmo. E não vinha do Senhor, né? Então, acho que eu tenho uma mensagem que fala sobre isso. Que aí o Senhor também teve que colocar o rei Nabucodonosor durante 2 anos, né? Como uma águia, tá entendendo? Ele era um ser humano, mas vivia como uma águia, comendo capim, para que ele pudesse se arrepender e reconhecer Deus na vida dele. Não deixasse o orgulho, a soberba dele prevalecer no coração dele, né? Meu querido, uma das coisas que mais entristece e mais afasta um homem de Deus é a soberba do nosso coração. Não pode haver soberba no nosso coração, por mais que o Senhor nos use, por mais que o Senhor
use uma vida de um ser humano na terra, a honra e a glória deve ser dada somente ao Deus vivo de Israel. Amém? Nunca ao ser humano, porque nós de nós mesmos não sabemos nada, meu querido. Nada, tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor, para a honra e a glória dele. Lembrando que a glória do Senhor ele não divide com ninguém, mas aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor fica com o coração tão alegre que o Senhor honra sim essas pessoas na terra. Mas elas têm sempre que reconhecer, não sou eu, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem ensina, é o Senhor que me capacita, não é de mim, tá entendendo? Nós temos que sempre reconhecer que nós não somos capazes de nada sem Deus. Amém? Tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Amém? Então, meu querido, muitas vezes o Senhor, até para nos livrar, Ele nos leva para a Babilônia. Tá entendendo? O Senhor levou para a Babilônia homens que eram homens de Deus, que temia Deus, mas foi ficar na terra de Babilônia não para envergonhar o nome do Senhor, mas foi para poder fazer a diferença, meu querido. Muitas vezes tem pessoas que saem do evangelho e vai para a terra da Babilônia e lá não se comporta como um verdadeiro filho de Deus. Acaba servindo a Baal na terra de Babilônia. Lembre que a terra de Babilônia é uma terra que representa tudo que não presta, tudo de ruim. Representa prostituição, representa o pecado, representa adoração a deuses falsos. Representa a adoração a deuses pagãos. E isso leva os filhos de Deus para a morte. Deus não se agrada. Às vezes o Senhor leva para provar o nosso coração. E outras vezes o Senhor leva para que a gente possa ser luz naquela terra de Babilônia. Para que a gente possa ser farol na vida das pessoas que estão naquele lugar e que temem a Deus. Porque, meu querido, tem pessoas que temem a Deus em qualquer religião. Não vamos pensar que só tem pessoas que temem a Deus dentro da igreja cristã, evangélica, protestante, não. Isso não é uma verdade. Tá entendendo? O Senhor tem um povo dele. Ele vem buscar um povo dentro de um povo. E esse povo do Senhor está nos 4 cantos da terra. Está em várias denominações, em religiões. Tem pessoas que estão na macumba, mas elas estão achando que estão agradando ao Senhor, servindo ao Senhor. Tá entendendo? E o Senhor está olhando a intenção do coração daquela pessoa e vai tirar ela daquele caminho e colocar no caminho que o Senhor quer. Entende? É assim que o Senhor faz. Porque por amor o Senhor vai fazer isso, porque o Senhor vai olhar para o coração daquela pessoa e vai ver que ela está buscando ser perfeita. Ela só não está ainda com o entendimento pleno de entender o local certo para ela agradar ao Senhor. Tá entendendo? E como existem pessoas que estão no evangelho, dentro, nos altares das igrejas cristãs, católica, até mesmo católica também, né? E protestante, evangélica, tá entendendo? Se fingindo que é de Deus e não são, ficam usando capa. Tá entendendo? Então quer dizer, o Senhor vai olhar para o coração dessa pessoa que está lá no altar pregando o evangelho e vai ver o que naquele coração? A imundície. Tá entendendo? Então, o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor vai abandonar essa pessoa no próprio pecado dela. E o pecado dela vai vir à tona, vai ser barulhento. Tá entendendo? Diante de todas as pessoas, o pecado dela pode até ser escondido diante do homem, mas de Deus não é escondido. Vai chegar o momento que vai ficar barulhento. E todos vão saber, todos vão ouvir falar. E esse pecado muitas vezes pode levar à morte. É isso que eu quero te alertar. Tá entendendo? Porque a palavra do Senhor diz que há pecados para a morte. Amém?
Deus muito triste, né? No versículo... No versículo 15, o Senhor diz assim, né? Isaías 43, versículo 15. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio, se apagaram. O Senhor faz assim com os nossos inimigos, com os inimigos de Deus. Amém? Então aqui no versículo 21, o Senhor diz, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. O Senhor está dizendo no 23 que ele não fez, está entendendo, o povo dele servir a ele com ofertas e nem ficou perturbando a essas pessoas, fatigando essas pessoas com incenso. O Senhor deixou as pessoas livres para honrar ele, mas mesmo assim houve pessoas que não o honrou. No 24 ele diz assim, não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. O Senhor cansou do povo da Babilônia por causa dos pecados e das maldades deles. Tá entendendo? E isso acontece nos dias de hoje, meu querido. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje, eternamente. A palavra do Senhor diz que passarão o céu, a terra e o mar, mas a palavra do Senhor não passará, meu querido. Por isso, cada versículo aqui é vivo e atual para as nossas vidas. Tá entendendo? O Senhor diz, né? Eu vou repetir o 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, me não lembro. Procura, lembra-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanei os maiorais do santuário, e o farei de Jacó um anatema, de Israel um opróbrio. Meu querido, o Senhor deixa claro, né, que aquele que se arrepende, o Senhor perdoa. Ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, né? Ele disse, com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados, né? O versículo 24, é muito sério isso. E no 25 ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, meu filho. Por que você não se arrependeu e não veio falar comigo através de oração? É isso que o Senhor está querendo dizer aqui, meu querido. Ele estava dizendo isso para o povo dele de Jerusalém, que estava cativo para a Babilônia. Por que que eles fizeram? Pecaram e não se arrependeram. Se o Senhor, por amor deles, apagava as transgressões deles, se eles tivessem demonstrado amor por Deus, né? Meu querido, é muito sério isso. É muito sério isso. Então chegou um momento que, por causa que não houve arrependimento tá entendendo, do povo de Deus, o Senhor abandonou ao próprio pecado. Ele abandonou ao próprio opróbrio. Opróbrio é vergonha. Tá entendendo? É nudez. É vergonha, é morte. Tá entendendo? Não queira isso na sua vida. Não queira isso na sua casa. Amém? Meu querido, medita nessas palavras. Que o Senhor continue falando contigo, te ensinando, ministrando ao teu coração.
Que o Senhor, o meu também, meu querido, porque essas mensagens me abençoam muito. Eu me sinto muito abençoada por cada mensagem dessa que o Senhor fala através da minha vida. E eu sei que essas mensagens podem abençoar a vida das pessoas que ouvem. Abra seu coração e ouça cada mensagem dessa. Que o Senhor vai falar contigo, que o Senhor vai te ensinar, vai ministrar o teu coração. Amém? Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros. Supra as tuas necessidades. Que o Senhor coloque fartura à tua mesa. Que o Senhor realize o milagre urgente que tu precisa na tua vida. Eu não sei qual a área, não importa, mas que o Senhor realize. Se é para o teu bem, que o Senhor abençoe. Abra a porta, meu querido. Ore sempre assim. Procure sempre colocar na presença do Senhor os seus sonhos, os seus projetos e pedir ao Senhor que, se for da vontade dele, ele realize. Amém?